O ar de Roma, saturado com o perfume doce dos jasmins e o eco milenar da história, parecia ter um peso próprio, uma melancolia dourada que Helena sentia em cada passo. Ela não viera para se encantar, nem para se perder nos labirintos de pedra e mármore. Sua viagem era uma missão, um fardo que lhe fora imposto após a súbita perda de sua avó, a quem pouco conhecia, e o legado inesperado de uma antiga propriedade na Via Appia Antica. Helena, uma jovem arquiteta paisagista de Seul, sempre planejara uma vida de ordem e propósito, longe das surpresas do destino. Roma, com seu caos organizado e sua paixão incontrolável, era o oposto de tudo o que ela representava. A primeira semana foi um borrão de burocracia e olhares vazios. Helena evitava os pontos turísticos, refugiando-se no silêncio do pequeno apartamento alugado no Trastevere, com vista para telhados cor de terracota. Ela vinha a Roma para vender, para fechar um capítulo que nunca abrira de verdade, e partir. No entanto, o destino, como um arquiteto divino, já havia traçado um plano diferente para ela, usando os próprios alicerces da cidade eterna. Foi numa tarde abafada, sob o sol implacável de julho, que ela o encontrou. Helena estava na Piazza Navona, não para admirar a Fontana dei Quattro Fiumi, mas para tentar decifrar documentos antigos em italiano, sentada à beira de uma fonte menor, o rosto franzido em concentração. Seus óculos escorregavam pelo nariz e sua expressão de cansaço era palpável. Sem perceber, sua bolsa aberta permitia que uma rajada de vento levasse um dos papéis mais importantes para longe. O papel, um desenho rudimentar da propriedade da avó, flutuou como uma folha seca e caiu diretamente sobre a bandeja de um vendedor de flores, que tropeçava. Antes que pudesse ser esmagado, uma mão forte e ágil o resgatou, segurando-o com delicadeza. Permesso. Acho que isto é seu. Helena levantou a cabeça, surpresa. Um homem estava diante dela, com um sorriso gentil que iluminava um rosto cansado, mas de traços marcantes. Seus olhos, de um castanho profundo, eram como avelãs sob o sol. Ele vestia uma camisa de linho amassada e carregava uma pasta de couro gasta, exalando uma aura de quem conhecia os segredos de Roma. Oh, meu Deus! Sim, é meu. Muito obrigada. Ela pegou o papel, sentindo um rubor nas bochechas. A voz dele era suave, um italiano melódico que parecia ser parte da própria cidade. Andar por Roma distraído é quase um crime. A beleza exige atenção. Ele riu, e Helena, apesar de sua reserva, sentiu um leve calor no peito. Eu não estava distraída pela beleza. Estava tentando entender um mapa de uma velha propriedade. Eu sou estrangeira. Ah, sim. Seus olhos asiáticos e sua expressão de quem tenta decifrar um enigma me disseram isso. Sou Lorenzo. Trabalho com restauração. Talvez eu possa ajudar com mapas antigos. Ele estendeu a mão, e o toque de seus dedos, firmes e quentes, fez um arrepio percorrer a espinha de Helena. Helena. Eu agradeceria qualquer ajuda. Estou aqui para vender uma propriedade que minha avó me deixou. É na Via Appia Antica. Ao ouvir as últimas palavras, o sorriso de Lorenzo vacilou, e uma sombra passou por seus olhos. Ele parecia, por um instante, perturbado. A propriedade de Isabella Rossi? Sim. Você a conhece? Lorenzo balançou a cabeça, um misto de tristeza e reconhecimento. Conhecia a história dela. Era uma mulher singular, à frente de seu tempo. Aquele terreno é um tesouro, Helena. Não um mero pedaço de terra. Aquele encontro fortuito se transformou em uma série de visitas à propriedade. Lorenzo, com sua paixão pela história e sua visão de um arquiteto, começou a mostrar a Helena não apenas as ruínas do antigo casarão, mas as camadas de tempo que o cercavam. As árvores centenárias que pareciam sussurrar segredos, os vestígios de um antigo jardim romano, as pedras que contavam histórias de imperadores e poetas. Helena, que viera com a intenção de apenas demolir o que fosse necessário e vender o terreno, viu-se cativada pela narrativa de Lorenzo. Ele a levava a outros cantos de Roma, não para turistar, mas para inspirá-la. Juntos, exploraram o Fórum Romano ao pôr do sol, quando as sombras alongadas das colunas pareciam dançar, e o Coliseu, onde o eco dos gladiadores era substituído pelo silêncio reverente do presente. Ele a fez provar o melhor gelato de morango perto do Panteão, e a levou a um café escondido no Trastevere, onde a barista conhecia seu nome e seu pedido antes mesmo que ele abrisse a boca. Cada dia, o coração de Helena, antes tão blindado, começava a se abrir, absorvendo a beleza e a vivacidade de Roma, e a gentileza cativante de Lorenzo. Eles discutiam sobre arquitetura, sobre a vida, sobre os sonhos que tinham guardado. Helena se viu contando a ele sobre sua carreira estagnada em Seul, sobre a pressão familiar para um casamento de conveniência, sobre a solidão que sentia mesmo rodeada de pessoas.
Lorenzo, por sua vez, revelou seu próprio fardo, a luta para manter o escritório de restauração de seu pai, após a aposentadoria inesperada dele, e a frustração de ver a história sendo sacrificada em nome do progresso. Numa noite chuvosa de outono, enquanto se refugiavam sob um arco antigo perto do Castelo Sant'Angelo, o brilho das luzes da cidade refletindo nas poças de água, o olhar de Lorenzo pousou no dela. Helena, você não pode vender essa terra. Não agora. Ela tem um propósito, um destino, assim como você. Eu não tenho um destino, Lorenzo. Eu fujo dele. E a propriedade é um peso. Não é um peso. É uma herança. Sua avó era uma visionária. Ela queria que aquele lugar fosse mais do que ruínas. A confissão, ou o que Helena interpretou como um apelo desesperado, estava em seus olhos. Naquele momento, sob o som da chuva e o aroma de terra molhada, o primeiro beijo deles aconteceu. Foi suave, hesitante, mas carregado de uma emoção que Helena nunca soubera que podia sentir. O tempo pareceu parar, e o mundo se resumiu ao toque de seus lábios, a promessa silenciosa de que algo extraordinário estava nascendo entre eles. Nos dias seguintes, a conexão entre eles se aprofundou. Helena havia decidido adiar a venda da propriedade. Ela estava começando a ver o potencial que Lorenzo via, a beleza oculta que sua avó talvez sonhara. Eles passavam horas no local, desenhando planos, imaginando jardins e estruturas que uniam o antigo ao moderno. A paixão de Lorenzo era contagiante, e Helena descobriu que a arquitetura paisagística, quando aplicada à história, tinha um novo significado para ela. Ela estava se apaixonando por Roma, pela propriedade, e por Lorenzo. No entanto, a felicidade deles foi interrompida por uma reviravolta inesperada. Uma carta chegou para Helena, de sua família em Seul, com um ultimato: voltar para casa para cumprir um noivado arranjado ou perderia todo o apoio e a herança familiar. Ao mesmo tempo, Lorenzo recebeu uma visita surpresa. Uma mulher elegante, de cabelos escuros e olhos vibrantes, chegou ao seu escritório, vinda de Milão. Lorenzo, meu amor. Eu voltei. Pensei muito e percebi que não podemos ficar separados. Era Sofia, sua ex-noiva, a quem ele havia amado profundamente, mas que o havia deixado anos antes para seguir uma carreira internacional na moda. Ela parecia arrependida, disposta a recomeçar, prometendo uma vida de glamour e paixão que um dia ele havia sonhado. Helena, que chegava ao escritório com um café para Lorenzo e o rosto iluminado por um novo projeto para a propriedade, presenciou a cena de longe. O sorriso nos lábios de Sofia, o olhar chocado e dividido de Lorenzo, as palavras de amor. O mundo de Helena desabou. Sem fazer barulho, ela se virou e fugiu, o coração em pedaços. Aquele amor inesperado, nascido nas ruínas de Roma, parecia destinado a ser mais uma tragédia em sua vida. Ela trancou-se no apartamento, ignorando as chamadas e mensagens de Lorenzo. A dor era física, um nó no estômago que a impedia de comer, de dormir. Roma, antes tão vibrante, agora parecia zombar de sua vulnerabilidade. Ela decidiu que era hora de partir. Não só de Roma, mas de tudo o que havia começado a sentir. Lorenzo, atormentado, procurou por ela incansavelmente. Ele tentou explicar, ligar, mandar mensagens. Mas Helena estava irredutível. A imagem de Sofia em seus braços, as palavras de amor, era demais para ela suportar. Ela agendou o voo de volta para Seul. Na manhã de sua partida, enquanto arrastava sua mala pesada pelas ruas estreitas do Trastevere, ela sentiu uma mão em seu ombro. Helena, por favor. Eu preciso explicar. Ela não se virou, os olhos marejados. Não há nada para explicar, Lorenzo. Eu vi. Ela é meu passado, Helena. Eu a amei, sim, mas aquilo acabou. Ela voltou, é verdade, mas eu a recusei. Meu coração, agora, pertence a você. Eu amo você, Helena. Eu a amo como amo Roma, com uma paixão antiga e um futuro que só faz sentido com você ao meu lado. Ele a virou gentilmente, e Helena viu a sinceridade em seus olhos, a dor em sua expressão. E a minha família? E o noivado arranjado? Eu tenho que voltar, Lorenzo. Não, você não tem. Você pode escolher seu próprio destino. O que fazemos com a propriedade de sua avó? Nós a restauramos. Criamos algo belo. E nós podemos construir algo belo juntos. Você pode se desvincular de sua família. Pode se desvincular do que não te faz feliz. Eu estou aqui. Roma está aqui. A dúvida pairou no ar. O medo do desconhecido versus a promessa de um amor profundo e a chance de uma vida que ela nunca sonhara, mas que agora desejava com toda a sua alma. Ela olhou para a rua, para os antigos edifícios, para o sol nascente pintando o céu de laranja e rosa sobre os telhados de Roma. Era uma escolha entre a segurança de um passado pré-determinado e a incerteza gloriosa de um futuro que ela mesma poderia construir. Eu não sei se consigo, Lorenzo. É muita coisa para arriscar. Mas e se for tudo o que você sempre quis?
E se o verdadeiro risco for nunca tentar? Ele tirou da pasta gasta um pequeno croquis. Era um desenho da propriedade da avó, restaurada, vibrante, com um jardim exuberante e uma pequena casa de chá. Ao lado, havia 2 nomes escritos, como um juramento: Lorenzo e Helena. Helena pegou o desenho, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a visão dela, ampliada e aperfeiçoada pela paixão dele. Aquele era o futuro que ela ansiava, um futuro onde ela era mais do que uma peça num jogo familiar, onde ela era uma criadora, uma amante, uma mulher livre. É tão lindo. Assim como você. Por favor, fique. Fique e vamos construir este lugar, esta vida, juntos. Ele se ajoelhou ali, na calçada de paralelepípedos, sob o olhar curioso de alguns passantes. Não era um anel, mas a promessa de um mundo. Fique comigo em Roma, Helena. Construa uma nova vida comigo. Helena, com o coração batendo descontroladamente, olhou para o croquis em suas mãos, para o rosto esperançoso de Lorenzo, e para a cidade eterna que, contra todas as expectativas, havia roubado seu coração. A viagem inesperada, que começou como um fardo, havia se transformado na jornada de sua vida. Uma jornada para encontrar não apenas um amor, mas a si mesma. Sim, Lorenzo. Sim. Eu fico. Os braços dele a envolveram num abraço apertado, e o som da mala caindo no chão ecoou na rua. Ali, nas ruelas antigas de Roma, sob o sol da manhã que prometia um novo dia, um amor floresceu, mais resistente e belo do que qualquer ruína, mais eterno do que qualquer monumento. A propriedade de sua avó, o antigo casarão na Via Appia Antica, se tornaria não apenas um projeto de restauração, mas o alicerce de um amor que desafiou o destino e redefiniu a vida de ambos. Helena não era mais apenas a arquiteta paisagista de Seul, ela era a mulher de Roma, a parceira de Lorenzo, a guardiã de um novo começo. E Roma, a cidade dos imperadores e poetas, sorria para eles. Uma arquiteta paisagista de Seul, Helena, viaja a Roma com o coração pesado para vender uma propriedade herdada, buscando fechar um capítulo que nunca desejou. Em meio à burocracia e à melancolia, um encontro inesperado com Lorenzo, um arquiteto restaurador apaixonado pela história, começa a desvendar os segredos da cidade eterna e do seu próprio coração. Juntos, eles exploram as ruínas e a beleza de Roma, e uma conexão profunda e inegável floresce, transformando a missão de Helena em uma jornada de autodescoberta e amor. Mas o destino, como sempre, reserva reviravoltas dramáticas. Uma proposta de casamento arranjado de sua família em Seul e o retorno inesperado da ex-noiva de Lorenzo ameaçam separar o casal, lançando-os em um turbilhão de dúvidas e desespero. Helena se vê forçada a escolher entre as expectativas de sua família e o amor avassalador que encontrou em Roma. Numa emocionante despedida que quase se concretiza, Lorenzo faz uma declaração de amor apaixonada, revelando seus verdadeiros sentimentos e um futuro compartilhado. Helena, diante da escolha mais importante de sua vida, decide abraçar o amor e o desconhecido, optando por construir uma nova vida e restaurar a propriedade, transformando-a no alicerce de seu próprio destino e do amor eterno que encontrou nos braços de Lorenzo, sob o céu de Roma.